Ser feliz sem ninguém, eu não quero que ninguém Aí, veja. tá, vamos lá. Já O silêncio valeu. Deixa eu fazer. O que você achou do QI do brasileiro? Vai lá. Fala aí, quem democracia começou com essa lambança foi o Léo. Não, é sério, eu Quem queria saber. Melhor a gente nem entrar nesse assunto de novo. Não vamos. Melhor a gente nem entrar nesse assunto de novo. Segue a pauta, vamos. A segunda proposta do ChatGPT foi do. Vamos lá. Vamos falar aqui da. Eu achei que você tinha procurado mesmo no ChatGPT. Muito bom. Não tem essa, né? O MBL fala que o melhor presidente do Brasil é o Temer, né? O MBL defende o Temer como o melhor. Falou isso? Eu Fala. Pior Pra que mim, foi um dos assim, melhores. cara, Mas o eu Temer posso falar, foi, não, cara. Eu não boto minha mão no fogo pelo Temer. Você fala assim, você acha que o Temer é honesto? Eu acho Lógico que que não. não. A gente tem que lembrar que é o seguinte, o Temer foi o presidente da Câmara do Deputado durante o mensalão. E o cara que é casado com a Marcela Temer vai querer foder com a gente? Vai, Não vai, Eu acho o seguinte, cara, ó, eu não ponho minha mão no fogo pelo Temer. Agora, se você pegar em termos de currículo, vamos analisar os currículos dos presidentes da Ele redemocratização fez até aqui. mais coisas importantes mas eu em não menos tenho tempo. nenhum. Assim, fica Sim, pau mas a o pau dele com o Fernando passou. Henrique. Sim. E eu nem lembro agora se foi o segundo ou o primeiro governo. Acho que foi o primeiro. Ou o Temer. E o Temer teve menos tempo, se não me engano. 2 anos. Acho que não, acho que foi 1 ano e meio. Se não me engano. É isso. Cara, ele passou PEC de do teto, governo, passou... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Passou reforma trabalhista, devolveu os índices do Brasil. Então o dólar caiu, os juros caiu, a inflação caiu. A inflação? O PIB subiu. Então, porra, você vai falar o quê de um cara desse, né? Agora sim, porra, o Temer é um mito? Não. E outra, ele ainda sofreu com 2 denúncias, Foi preso. aquelas Falsas. injustas, né? Ele Era já tinha uma Ganhou, força que contra destruiu a força Temer. política que Tudo ele era tinha. fora Temer. Ninguém queria. Se não, por exemplo, ele poderia ter aprovado a reforma da Previdência e uma reforma tributária no governo dele. Coisa que a gente foi discutir aqui esse ano daquele jeito, né? Então, pode que... Eu não lembro qual que era a denúncia, que até tentaram fazer uma mãe falei era com o do Kim em Lauro Brasília. Jardim. Não, mas falaram um pouquinho, o Kim, cara, deu uma invertida no cara, não lembro agora. Cara, não tem tanto que o processo foi extinto. Não tinha prova nenhuma contra o Temer. De novo, eu não estou falando que o Temer é Nesse honesto. caso, eu acho que, como eu falei, o Temer era o presidente da Câmara dos Deputados durante o mensalão. O presidente Já da diz Câmara muita coisa. não sabia de nada, pô. Agora sim, na denúncia que foi feita para acabar com a reforma da Previdência. Obviamente, foi uma denúncia política. Foi uma denúncia política. Tanto que quando ele foi preso... eu vou te contar uma coisa de bastidor que você não sabe. Teve um congresso do MBL em Curitiba. Se não me engano, foi em 2019, eu acho. E aí o Temer tinha acabado de ser preso. E eu cheguei atrasado nesse congresso. O Coppola tinha falado antes de mim. Imaginar que ele chegou atrasado, né? Eu nunca cheguei atrasado, cara. É sério, é muito raro chegar atrasado. Eu cheguei em cima da hora do meu painel, o Coppola tinha acabado de falar alguma coisa que eu não vi, porque eu não assisti. Aí minha vez, o Arthur Alves subindo, aí beleza. Quem é que é a favor da prisão do Temer? Todo mundo. Eu falo assim, quem é a favor da prisão do Temer não pode se considerar um conservador. Porque aí eu mostrei que a forma importa e uma prisão preventiva de um ex-presidente sem provas é um absurdo. E todo mundo concordou. Acabou o meu painel e tal. O Coppola chegou pra mim. Mas você acha que a forma já importa demais no Brasil? Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. Porque é o motivo que o Lula tá solto. Porque assim, eu vou prender um cara, né? O cara é um bandido, o cara assassinou 100 pessoas, o cara violentou 200 mulheres. Aí eu vou lá e o policial prende o cara. Aí fala, olha, pra você prender, você tem que colocar a gema na mão direita primeiro e depois na esquerda. Você colocou primeiro na esquerda e depois na não é direita. nesse sentido A que eu tô forma falando. tá um saco no Brasil. A forma desculpa, do processo penal no Brasil é feita pra salvar o bandido. Sim. Tá? E a gente Você sabe... acha que o mérito tem que ser mais importante que a forma? Eu acho que os dois são importantes. Só que a forma no Brasil tem que ser reformada. Por quê? Porque a forma no Brasil hoje é pro bandido não ser preso. Só completando o que eu ia falar do bastidor, que eu falei lá do Coppola. Quando saiu o Coppola, Porto, você me fudeu, meu. Por quê? Porque 1 segundo antes de você eu tava fazendo um discurso pela prisão do Temer. Eu falei, tá vendo, velho? Você sabe que tá errado. Eu sei, mas não dá pra falar. Eu falei, então, a diferença entre nós é que eu tenho coragem. Isso eu tô falando, cara, 2019, onde a gente ainda tava amigo. Fechando esse assunto, indo pra forma agora. A gente sabe que a forma do Brasil hoje é uma forma que é pro bandido não ser preso, principalmente o de colarinho branco. Aí, talvez eu traga um ponto de divergência aqui. O MBL, que assim como você, nós queremos o quê? Um código de processo penal mais ágil e muito menos garantista e muito mais prende os bandidos. Sim. É o Salvador. Qual foi o cara que teve a chance de mudar isso e fez o oposto? Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro, ele pegou... Ele que botou o juiz de garantia Exato, uma cara. excrescência E absurda. você sabe de onde veio? Isso que é o pior. O Moro... Que o Moro era contra. O Moro fez um pacote, que era pacote anticrime. que era bom, velho. Era bom. Sim. Eu olhei, caramba, velho, isso aqui mete... Só que aquilo mete vagabundo, inclusive o Flávio, na cadeia.
O Bolsonaro não só desidratou o pacote, junto com o Rodrigo Maia, né? Ô, namorado do Kim aí. Não, namorado do Jair Bolsonaro. Transformaram em limitação de delação premiada e juiz de garantias. Virou, inclusive, até um pacote que foi feito pelo Alexandre de Moraes. Como assim? Tinha um pacote anticrime sendo debatido num grupo numa comissão da Câmara, e o Rodrigo Maia falou que não gostava daquele projeto, que não sei o quê, que tinha um outro pacote supostamente anticrime que tinha sido elaborado pelo Alexandre de Moraes. E foi a maioria das propostas dele que andou. Vocês acham... juntaram os dois ali, o que era do Moro tirou, o que era do Alexandre ficou e passou. Mas isso é normal, sempre que tem um projeto ele vai ser adequado e depois, é por isso que passa nessa batina, ele pra galera dar os palpites ali, né? O problema é que eles negaram tudo que era as premissas do projeto do Moro em troca de outro. Vocês acham que o Moro ele se perdeu assim algum? Porque assim, é inegável, o trabalho que ele fez como juiz foi um excelente trabalho. Que ele fez como trabalho para prender corrupto, fez um trabalho muito bom. Acho que como ministro ele foi bem. Também, como ministro também. Só que aí depois teve toda aquela questão de ser como ministro ele fez o quê? Que o que ele fez não passou? Partido. Não, mas ele foi responsável, por exemplo, por algumas coisas como ministro que acho que foram boas. Foram boas. Primeiro, o número de homicídios diminuiu na gestão dele, despencou. Ele fez a transferência dos líderes do PCC de São Paulo para prisões federais. Então, tentou o pacote anticrime até onde deu. Foi a maior redução de mortes. Ele não teve apoio político do Bolsonaro para implementar a agenda de segurança que ele queria, né? A maior redução de mortes de LGBT da história e ninguém fala nada. Porque era verdade. Porque o presidente era o Bolsonaro. Que, inclusive, aliás, agora o PT começou a aumentar a morte de LGBT. E agora os LGBT estão morrendo com amor, porque eles estão felizes agora. Porque não reclamam mais. E mulher também. Feminicídio aumentou no governo. Sim, mas não importa, porque agora é com amor. Agora, foram também com bases de coisas que foram criadas no governo Temer na área de segurança. Tipo, o Sistema Único de Segurança. Teve várias coisas que foram feitas no governo Temer que ajudaram também a despencar. Mas a questão do governo Bolsonaro tem uma questão que importa, que é cultural. Com certeza. De você falar, não, vamos... Aí passou um ano, eles viram que era só da boca pra fora mesmo. Exatamente. E aí voltou. Eu vi um nacionalista falando uma parada do Moro, cara. Quem? Eu achei interessante, assim. Tipo, o Moro falava jato ali e quebrou o Odebrecht, né? O Odebrecht se fudeu ali com essa história toda ali, né? Mas é igual você... E o Odebrecht é uma das maiores empresas do Brasil, assim. Então o Odebrecht tem uma importância. Mas não tem outras empresas pra fazer obra no lugar do Odebrecht? Tem. Mas você já tem uma empresa estruturada ali que não faz sentido você ferrar com a empresa toda. Você podia pegar o CEO da empresa, ferrar com ele, prender ele, tudo, e pegar essa empresa e deixar pra alguém responsável tocar. A empresa tá toda estruturada. Você não consegue constitucionalmente fazer isso. Esse dono é corrupto, então tira aí, sua empresa agora é minha. Bota outra. Não pode, isso aí é um confisco estatal que, tipo, o Maduro fez isso com as empresas americanas na Venezuela. Porque esse argumento, cara, se a esquerda usa Fidel muito... Castro fez isso com as... E é muito ruim, assim, imagina você começa a aprender, sei lá, todos os vocês podem falar, né? Todos podem falar essa palavra? Não sei. Todos os homens que vocês entenderam, né? Todos os homens... Aí você vai falar, pô, mas aí o cara prendeu todos os homens que agora tá perdendo os empregos, todos os legistas que cuidavam das mulheres violentadas, e esses caras perderam o emprego. Isso é ruim, pô. Não pode usar esse argumento. Lógico que não. E tinha além, porque quebrou a empresa, que a gente devolveu o dinheiro. O dinheiro era por exemplo, aqui no caso de São Paulo, empresas de ônibus. Teve uma intervenção que foi feita da prefeitura, porque os caras lá, em envolvimento com o PCC e tudo mais. Do transporte, a prefeitura fez uma intervenção em uma das empresas, parece, não sei se uma ou duas, e colocou lá um time de procuradores, etc, pra cuidar disso por um tempo. Talvez você queria uma forma de preservar melhor a empresa. Você pega uma recuperação judicial, o cara vai lá e põe um responsável administrativo pela empresa e não quebra a empresa. O cara fica tomando conta ali de faturamento, balanço. É que os caras estavam tão envolvidos. E isso também, falar que isso prejudicou o Brasil, não, porque você tinha outras empresas capazes de pegar esse trabalho. Então isso não prejudicou o Brasil em nada. Isso acaba sendo narrativa. Né? Acaba sendo narrativa. E outra coisa também, você quebra a empresa, tá? O que tem empresa estruturada? Os equipamentos outra empresa compra. Sim. A mão de obra tá toda aí. Então é não vai ser quando esse cara falou isso, eu vi muita gente que trabalhava no Odebrecht que daí comentou, falou, cara... Mas lógico, o cara... Mas aí eu falo o seguinte, eu falaria o seguinte, você é um, sei lá, você é um puto engenheiro do Odebrecht, eu vou te falar uma coisa, você sabe, se você é um cara de alta casta no Brasil, você tá o tempo todo tentado a sair daqui pra ir pra outro lugar. Por quê? Porque aqui é uma merda por causa de corrupção também.
Então você não consegue. Então, assim, vamos se preocupar com a empresa? Tá, amanhã você arruma outro emprego, sei lá, na Austrália, você vai embora e larga isso aqui, cara. A gente sabe como é que funciona. Então a gente tem que mudar a estrutura do Brasil para que as boas mentes fiquem aqui. E aí, mudou o CNPJ, dane-se, mas a mente boa tá aqui. A gente é tão burro, cara, que a gente investe, né, mais dinheiro em educação superior do que em educação básica. Isso é absurdo. E a maior parte das pessoas que se formam em faculdade pública não trabalham em empresas brasileiras, cara. Então, assim, a gente tá dando dinheiro pros estrangeiros, cara. E a gente não para, velho. Então, quer falar de nacionalismo? Então, em primeiro lugar, vamos falar de reformar o nosso sistema educacional. Isso é a primeira coisa. Mas aí a gente tem um problema cultural sério no Brasil. Eu vi um vídeo esses dias de um cara que sai fazendo perguntas básicas pras pessoas. Aí ele pergunta assim... Tem várias desses. Várias. Quadrada de 36. Não, aí ele pergunta assim, quais são os estados físicos... Nem sei porque ele pergunta quais são os estados físicos da água. Podia ter perguntado da matéria, mas tudo bem. Ele pergunta, quais são os estados físicos da água? Aí a pessoa, São Paulo, Minas Gerais. Caralho. Assim, inacreditável, né? A gente sempre reage. Aí pergunta pra uma moça, ela fala, não sabe. E aí a amiga dela fala assim, ela ainda é professora, hein? Aí ela se defende. Mano. Ela fala assim, mas eu sou professora de criança. Tipo assim, como eu sou professora pra criança, eu posso ser burra. Entendeu? Você entendeu a questão cultural? E eu sou professor universitário. O professor que dá aula pro primeiro grau, pra mim, ele é mais importante que eu. Ele é muito mais importante que eu, porque essa é a hora que eu tenho que formar bem. Esse cara que dá aula pra criança, 6, 7, 8, 9 anos, ele tinha que ganhar mais que eu. Né? Porque esse cara é mais importante do que eu. A base é muito mais importante. É muito mais importante. Pô, se tu fizer luta aqui, se você sabe só a base muito boa, você